Eu vi um pessoal comentando aqui no canal, dizendo o seguinte: o Luan parou de falar de Vale, cadê o Luan falando da Vale? E aí então, atendendo a esses pedidos, eu vim trazer esse vídeo. Vamos ver o que está acontecendo então, nesse momento com a Vale. Então vem comigo. Como você pode ver aqui, a variação no Investidor 10 dos últimos 12 meses de Vale, ela simplesmente caiu 3,32%. Só que se você pega o que aconteceu nesse ano de 2024, foi apenas queda, uma queda bem maior que essa. Fazendo essas pesquisas, você encontra notícias como: Vale perdeu mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado no ano de 2024. Quando você olha para o gráfico de cotações da Vale, pegando aqui o ano de 2024, ela chegou a valer aqui quase R$ 80 e nesse momento está cotada a 61,18, inclusive fechou com uma pequena queda hoje de 0,07%. Mesmo as ADRs tiveram uma queda e também chegaram a um valor de 16 dólares e agora estão aqui na casa dos 10, 11 dólares. Luan, o que são ADRs? ADRs são ações brasileiras negociadas lá na Bolsa de Nova York, lá no exterior. O que pode acontecer é que algumas empresas brasileiras decidem por emitir ADRs para que, entre aspas, cópias das suas ações sejam negociadas lá fora. O que isso acarreta? A possibilidade de você comprar lá fora e também uma regulação dos Estados Unidos sobre as ações da Vale. Foi por isso, por exemplo, que quando ocorreu o escândalo da Lava Jato na Petrobras, aqueles que detinham ADRs da Petrobras no exterior foram indenizados, enquanto que no Brasil não houve nada. Na prática, o brasileiro pagou a conta, mesmo tendo sofrido até mais prejuízo do que o norte-americano. Mas é assim que funciona. E por que a Vale ou a Petrobras detém ADRs? Para ter ativos no exterior, para captar mais, para ter outra fonte de financiamento. Essa que é a ideia. Mas algo que pode estar na sua cabeça é o seguinte: quer dizer que a Vale hoje está dando péssimos resultados, por isso ela está caindo tanto? Não é bem assim. A Vale é uma empresa que produz minério de ferro, cobre e níquel, basicamente. Sendo que 90% da produção e das vendas da Vale é minério de ferro. De tal modo que se você estiver num ciclo de queda do preço do minério de ferro e da sua demanda, os resultados da Vale vão cair. Mas não foi apenas isso que ocasionou essa queda na Vale. Eu vou te mostrar outros rumores, outros ruídos que há no mercado. Se são narrativas ou realmente refletem um risco, uma realidade que vai em desfavor das ações da Vale. E um primeiro ruído que a gente está vendo nesse mês de julho, que forçou a Vale expedir um comunicado ao mercado, foi uma notícia que saiu no jornal O Globo, dizendo que o conselho de administração da Vale estava cindido, que a Vale estaria com problemas na sua sucessão da presidência. Vamos lembrar que esse ano foi marcado por especulações de tentativa do governo federal de incluir o Guido Mantega como presidente da Vale. E tudo isso gera uma série de ruídos que ocasionam o quê? Queda nas ações. Se você tem notícias negativas contra uma ação, ela vai cair, mesmo que os fundamentos, que seriam os fundamentos da saúde financeira, não tenham se alterado ou não tenham caído tanto para justificar tanta queda. Além disso, você precisa entender o seguinte: sempre que há uma notícia negativa, existem fundos, existem traders que estão prontos para alugar as ações de Vale e vender no mercado sem serem os donos da Vale, operar vendido, ou comprar opções de venda de Vale, que também significa operar vendido. Só que isso, em algum momento, acaba se revertendo, porque quando essas notícias negativas ficam de lado ou acabam se resolvendo, você pode ter uma forte alta do papel de uma maneira bem acelerada. E é aí que ocorre aquele rally ou um short squeeze, quando o pessoal é obrigado a recomprar as ações porque operaram vendido por muito tempo e chega um patamar de preço ali que não dá mais para você ganhar dinheiro vendido. E aí com as recompras em massa você tem um short squeeze, é o que aconteceu, por exemplo, recentemente com a Ambipar. Outro risco que nós estamos vendo no mercado é que a Vale está tentando chegar ali em um acordo em razão de reclamações no Reino Unido e na Holanda, que pedem indenizações por conta do rompimento da barragem do Fundão. Então está havendo ali uma tentativa de negociação junto com a BHP, uma grande mineradora global australiana, justamente para resolver esse problema. Como a Vale tem ações no exterior, tem ADRs, como ela se submete a outras jurisdições, como ela pode ocasionar danos para fora do Brasil, está havendo esse tipo de reclamação. E isso aqui também mexe com os preços da Vale. E a especulação envolvendo a sucessão da presidência da Vale continua ainda gerando
muito ruído, inclusive fez o presidente do Conselho de Administração expedir um comunicado dizendo que há um tom puramente especulativo nas publicações da imprensa. Então está havendo ali um certo desconforto internamente na gestão da Vale. De qualquer modo, hoje, os nomes que figuram na lista para a sucessão da presidência da Vale não incluem, como você pode perceber, o nome do Guido Mantega, significando o quê? Que o governo perdeu nessa sua tentativa. E a gente já previa isso porque, afinal de contas, vamos lembrar que o governo detém uma participação na Vale que, embora seja relevante, não é capaz de conseguir realmente interferir na gestão da Vale ou fazer indicações relevantes no conselho, muito menos indicar e conseguir colocar um CEO, que é o presidente da companhia. Então isso aí é muito ruído e acaba fazendo o quê? Assustando o pessoal que está começando na Bolsa de Valores ou começou há pouco tempo, que acaba achando que o papel vai continuar caindo sem parar. Só que a gente está vendo hoje que, apesar de todos esses ruídos, a Vale encontrou uma região de suporte. O que é isso? Uma região de preços em que as pessoas já têm ordens programadas para a compra, ou uma região de preços onde o pessoal não quer mais vender. Voltando aqui no gráfico de Vale, você pode perceber que essa região dos R$ 60 já foi tocada diversas vezes aqui entre os meses de março e abril, e agora também. E cada vez mais o volume, como você pode perceber aqui embaixo, tem sido menor nessa região de preços, denotando um esgotamento de tendência que o pessoal está fazendo o papel cair. Eles ficam tentando romper essa região. Quando ocorre um volume menor aqui, como a gente está vendo, é um sinal de esgotamento de tendência, sendo um momento interessante para a acumulação de ações caso você tenha interesse em comprar Vale de uma maneira mais barata. Mas será que ela realmente está barata? A gente vai descobrir. Uma questão que a gente precisa lembrar, já até antecipei para vocês, é a dependência da Vale em relação ao preço do minério de ferro. E o minério de ferro vem apresentando perdas por conta de falta de estímulos do governo chinês. Só para você ter uma ideia, o principal consumidor do minério de ferro da Vale, o principal destino de exportação do minério de ferro da Vale é a China, sendo que quase 50% de todo o minério produzido e vendido pela Vale tem como destino a China, de tal modo que a Vale acaba dependendo sim muito do que ocorre na China. Então esse é um risco que você precisa estar ciente em relação à Vale. Por isso que ela negocia, no geral, a múltiplos mais baixos. Por isso que, no geral, você vai ver Vale bem mais barata do que outras empresas. Primeiro porque é uma empresa de commodity, segundo por conta dessa alta dependência da China. E o minério de ferro está aqui. A gente vê que ele vem caindo desde o começo do ano. Aqui eu estou pegando janeiro de 2024, ele estava cotado em $136 a tonelada. Agora está em 108. Então, veja que toda essa queda reflete aquele gráfico de queda de preços aqui da Vale. Então há uma correlação entre o preço da commodity e o preço da ação, porque a ação depende da commodity, a empresa depende da commodity. Se o minério de ferro subir e ficar muito elevado, a Vale vai conseguir vender num preço muito mais alto, gerando mais lucro para a empresa e, consequentemente, mais dividendos para os seus acionistas. Tudo isso acaba entrando no preço na Bolsa de Valores. Só que apesar dos pontos negativos que trouxemos aqui, a gente tem um fator macroeconômico positivo para a Vale, que é essa alta do dólar, que continua. Dólar agora a 5,59, 5,60. Quanto mais caro fica o dólar, mais alto fica o preço do minério de ferro, não nominalmente, mas veja só, a Vale, ela vende minério de ferro para o exterior. Esse minério de ferro é cotado em dólares. Se o dólar sobe, o lucro que a Vale vai reportar por vender esse minério de ferro num preço em dólares mais alto é maior. Então, a Vale se beneficia da alta do dólar. Então, o primeiro fator que beneficia a Vale. Além disso, a Vale reportou recentemente bons resultados no seu relatório de vendas que ela publica a cada trimestre, antes da sua publicação efetiva de resultados. E esse é o relatório. Veja o que a gente pode extrair dele. Que esse segundo trimestre foi marcado por um aumento significativo de 7,3% de alta nas vendas de minério de ferro, que é o que importa para a Vale. A produção de minério de ferro atingiu 80,6 megatoneladas no segundo trimestre. Veja que ela produziu 80,6 e vendeu 79,8, ou seja, não ficou quase nada em estoque, e isso é muito positivo, significando que está havendo uma demanda desse minério de ferro que ela está produzindo. E aí a gente tem o seguinte, focado aqui em minério de ferro. Quando a gente compara a produção do primeiro trimestre com a do segundo, teve uma alta de 13,8%, uma alta bem relevante. Quando a gente pega o segundo trimestre de 2023, a alta foi de 2,4%. E quando a gente compara o primeiro semestre de 2024 com o primeiro semestre de 2023,
a alta de 4,1%. E quando a gente olha para a parte de vendas, também tivemos alta, 7,3%, e na comparação semestral, 10,4%. Note que Vale estava cotada aqui mais ou menos em R$ 65 a R$ 70 reais quando tivemos o primeiro semestre de 2023. Só que agora, com resultados melhores, Vale está mais barata. Demonstra uma certa ineficiência de precificação, pelo menos nesse curto prazo. E o curto prazo, ele é maluco mesmo. O único ponto negativo, que atrapalha um pouco a performance das ações, é que o preço praticado pela Vale foi menor quando você compara os dois semestres. Mas foi uma queda aqui que não é expressiva. Na verdade, o resultado mais forte compensou essa queda nos preços praticados quando você compara em relação ao ano passado. Então a gente viu aqui que o resultado de Vale vai ser bom no segundo trimestre. Mas ela está barata mesmo? Como que a gente avalia isso? Aí a gente tem que comparar com os múltiplos dos pares das concorrentes da Vale, para ver se ela está precificada mal. Porque pensando em macroeconomia, ela está indo mal, principalmente por conta do minério de ferro em queda e também por fatores internos e também esses ruídos que a gente falou aqui com vocês. Mas quando a gente compara aqui com o CSN Mineração, por exemplo, que também está caindo bastante, caiu bastante nesse ano, eu avisei o pessoal aqui no canal que a CSN Mineração estava muito mais cara que a Vale, não fazia sentido, e ela caiu bastante. Hoje a gente vê que o preço-lucro da CSN Mineração está em 7,81, bem próximo do da Vale, mas a Vale ainda ganha. Só que essas empresas de capital intensivo geralmente precisam de dívida para operar. A gente olha mais para o indicador EV sobre EBIT. E nesse caso, a CSN Mineração está mais barata nesse momento. Mas perceba que hoje a diferença é pequena. As duas estão com valuations bem próximos hoje. Dividend yield também está bem próximo. Endividamento, a CSN Mineração está numa melhor situação, endividamento negativo. Em termos de rentabilidade, a CSN Mineração está melhor. Então a gente percebe que nesse momento a CSN Mineração está um pouco mais barata. E aí quando a gente compara aqui com pares internacionais, principalmente BHP Group e também a Rio Tinto, a gente vê que o índice preço-lucro que está sendo praticado na Rio Tinto é de 10 vezes lucro e na BHP 19. BHP está bem cara. E o índice EV sobre EBITDA na BHP está em 6,95 e na Rio Tinto 5,23. Então a Rio Tinto é a que mais se aproxima em termos de valuation da Vale e da CSN Mineração. Portanto, em relação a pares internacionais, as ações brasileiras estão mais descontadas. Está havendo aqui pouca diferença de valuation entre as duas, só que a verdade é que a Vale tende a pagar mais dividendos, principalmente por esses bons números que foram reportados. Só que a Vale tem esses problemas de indenizações que ela precisa pagar, firmar acordos, então os riscos e ruídos com Vale acabam sendo maiores. De todo modo, recomendações de compra para a Vale não faltam. O Itaú, por exemplo, disse que ela deveria negociar com pelo menos mais 20% de valorização, ela estaria muito barata nesse sentido. Quando você olha para as recomendações de 24 analistas, você tem 9 recomendações de compra forte, 8 de compra e 7 de manutenção. Você não tem nenhuma recomendação de venda. Então uma coisa é certa, por mais que hajam todos esses riscos com Vale, é praticamente unânime no mercado financeiro que a Vale está barata hoje. Não há dúvida disso. É a opinião de todos os analistas. Quando você compara com múltiplos de outras empresas, está muito barata mesmo. Mas é aquilo, o risco é proporcional ao preço. Então você precisa pagar muito barato para justificar os riscos que estão atrelados a essa empresa. Sendo que Vale, quando você pega de 95 a 2014, ela entregou um retorno maior que o CDI e maior que o IBRX. E mesmo pegando-se os últimos 10 anos apenas de Vale, ela entregou um retorno ali que foi maior que o Ibovespa, maior que o IFIX e até mesmo maior que o IDIV. Qualquer índice aqui que você pega acabou perdendo de Vale. Portanto, foi um bom investimento. Historicamente, em janelas de tempo ainda maiores, foi um excelente investimento, desde que, claro, você pague um bom preço. Então, essa é uma cautela que você precisa ter nessas ações mais cíclicas, caso isso faça parte da sua estratégia. E claro, a gente não pode esquecer do imposto de renda. Se você atrasou o pagamento de imposto de renda ou atrasou a entrega da sua declaração do imposto de renda, eu indico que você conheça o aplicativo da Grana. É um aplicativo que eu utilizo, recomendo que você utilize, e a própria B3 indica o aplicativo, só demonstrando a sua segurança. Com esse aplicativo, você vai automatizar completamente o imposto de renda da Bolsa de Valores. E se você tiver com o imposto de renda em atraso, o aplicativo vai pegar para você desde 2020, tudo que está em atraso, vai consolidar tudo isso para você no aplicativo e você vai conseguir regularizar essa situação
ali internamente no aplicativo, ou também se precisar fazer a retificação do seu imposto de renda. Para baixar, é gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você quiser assinar o plano Mais Grana, com o cupom MIRAI, você vai receber 25% de desconto. É o plano mais completo que você vai ter da grana e que vai resolver completamente o problema da bolsa de valores e imposto de renda para você. De novo, o link aqui embaixo. Mas e aí? Eu quero saber a sua opinião. O que você acha de Vale nesse momento? Você acha que ela está cara, que ela está barata, que ela pode cair mais? O que você está fazendo agora? Segue comprando ou desistiu de Vale, largou para lá? Comenta aqui embaixo. E clica no botão de gostei e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!